Meu nome é Mercedes, tenho 67 anos e nunca pensei que terminaria um Natal com o rosto ardendo e a alma ferida. A primeira bofetada veio tão rápido que apenas ouvi o estalo cortando o ar. A segunda me deixou tonta. A terceira me fez entender que, mesmo depois de uma vida inteira lutando, ainda havia gente capaz de me humilhar como se eu não valesse nada. E naquele instante, quando a mãe dele bateu palmas gritando que eu merecia, senti o chão sumir dentro de mim. Mas antes dessa noite terrível, antes desse medo grudado na pele, minha vida tinha outra cor. Eu ainda acreditava na família que estava tentando manter unida. Durante anos, fui aquela mulher que carregava as festas, que montava as mesas, que organizava tudo com carinho para que todos se sentissem em casa. Minha casa era o ponto de encontro. Minhas mãos eram as primeiras a acordar e as últimas a descansar. E apesar da minha idade, eu nunca me cansava de receber meus filhos, meus netos e até os agregados que às vezes me tratavam como se eu fosse invisível. Eu tinha apenas uma filha, Estela, minha menina do coração. E ela havia se casado com Ronaldo, um homem que eu nunca consegui olhar nos olhos sem sentir um desconforto preso na garganta. Não era um mau sujeito no início, apenas orgulhoso demais, falante demais, cheio de opinião para tudo e pouco respeito por qualquer opinião que não fosse a dele. Estela insistia que ele era apenas intenso. Eu chamava de grosseria, mas, pelo bem dela, eu me calei. Aquela noite de Natal começou como todas as outras. O cheiro de peru no forno, a mesa arrumada com as louças antigas da minha mãe, as luzes piscando na varanda, o riso das crianças correndo pelos corredores. Meu coração aquecido por um sentido de pertencimento que eu sempre busquei manter vivo. Quando eles chegaram, percebi algo diferente no ar. A mãe de Ronaldo, a sempre arrogante Dália, entrou sem sequer me cumprimentar. Apenas passou por mim, empurrando uma sacola de presentes, como se eu fosse apenas a empregada da casa. Ronaldo vinha logo atrás, falando alto ao telefone, reclamando de algo que não era problema meu. Estela, por sua vez, sorria. Mas era um sorriso frágil, quase forçado, como quem tenta esconder uma rachadura na parede. Eu respirei fundo e tentei manter o clima leve. Afinal, era Natal. Eu repetia isso dentro de mim para não perder a paciência com as pequenas provocações de Dália, que já começava a apontar defeitos na decoração, no cheirinho da comida, no tamanho da casa. Segundo ela, tudo no meu mundo era medíocre. As horas foram passando e a tensão crescendo. Eu percebia Ronaldo impaciente, me olhando com aquele desprezo que ele nunca escondeu. Ele bebia mais rápido do que de costume, e sua mãe o incentivava com comentários venenosos, sempre me comparando a ela, sempre insinuando que Estela tinha feito um rebaixamento ao se casar com alguém cuja família era tão simples quanto a minha. O jantar parecia empurrado pela força da obrigação. As conversas eram pontas soltas de má educação. As críticas vinham disfarçadas de comentários bem intencionados. E eu, como sempre, tentava responder com calma. Tentava evitar conflitos. Tentava proteger a minha filha. Até que algo simples, algo banal, acendeu o pavio curto do meu genro. Foi uma travessa de arroz. Eu a levei à mesa e, ao me virar, Ronaldo derrubou sem querer um copo. Ele me olhou como se eu tivesse feito de propósito, como se eu tivesse desafiado sua autoridade. Ele gritou. Disse que eu era descuidada, que sempre atrapalhava tudo, que minha idade já estava pesando demais para ser útil. Eu senti meus olhos arderem, mas permaneci quieta. A casa inteira ficou em silêncio. Até as crianças pararam. Então Dália disse que ele tinha razão, que eu era lenta, que eu estava envelhecendo e ninguém tinha coragem de me dizer. Aquela frase cortou fundo, mas ainda assim eu não respondi. E foi exatamente esse silêncio que o irritou. Ele se aproximou tão rápido que eu não tive tempo de me defender. A primeira bofetada me fez largar a travessa. O arroz se espalhou pelo chão. A segunda me deixou zonza. A terceira fez meu corpo inteiro vibrar como se estivesse prestes a cair. Quando ele me empurrou, bati de costas no aparador e ouvi o som seco de um enfeite se quebrando. Dália bateu palmas como se fosse um espetáculo. Disse que era assim que se ensinava uma mulher teimosa a se comportar. Eu não chorei, não falei. Não gritei, eu apenas me levantei. E nesse levantar, como se uma chama acendesse dentro de mim, senti uma força antiga, uma força esquecida, renascer. Eu peguei meu celular.
Disquei um número que há anos eu não chamava, e enquanto eles ainda riam, enquanto Estela olhava paralisada pelo medo, enquanto o mundo parecia estreito, eu só disse ao telefone: venham, agora. Eles não sabiam com quem tinham mexido, e aquela noite seria apenas o início. Eu fiquei ali, em pé, com o celular ainda quente na mão, sentindo o lado do rosto pulsar. Cada segundo parecia um trovão batendo no meu peito. A sala inteira se encolheu em um silêncio estranho, pesado, como se até o ar tivesse medo de se mover. Ronaldo deu um passo para trás, como se só naquele momento tivesse percebido a própria força. Dália arregalou os olhos, mas não por arrependimento, era por surpresa. Ela esperava que eu chorasse, que implorasse, que me humilhasse. Eles sempre esperavam isso de mim, mas não naquela noite. Estela, minha Estela. Meu coração apertou ao vê-la encolhida perto da porta, os olhos marejando, o lábio tremendo. Ela não se aproximou, não correu até mim, não se colocou entre mim e aquele homem, e aquilo doeu mais do que as bofetadas. Mãe, ela murmurou, a voz tão baixa que quase não existia. Eu a olhei, e naquele olhar ela viu algo que eu não mostrava há décadas: determinação. Mas antes de qualquer palavra, antes que qualquer um tentasse fingir uma desculpa, o som do portão batendo ecoou pela casa. Forte, seco, rápido. Ronaldo franziu a testa. Dália se endireitou. As crianças, curiosas, correram para o corredor. Eu sabia quem era, e por isso não desviei meus olhos deles nem por um segundo. A porta da sala se abriu sem cerimônia. Entraram 3 figuras, 3 homens de presença pesada, de postura firme, de olhar treinado. Meus irmãos. Miguel, o mais velho, caminhou na minha direção. Seus passos eram como marteladas no chão. Ele não me perguntou nada. Apenas olhou para o meu rosto machucado, para a minha bochecha vermelha, para o canto do meu lábio cortado. E seu olhar mudou. É uma coisa difícil de explicar. Um irmão mais velho tem um tipo de silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Quem fez isso? Ele perguntou, sem tirar os olhos de mim. Eu respirei fundo, olhei para Ronaldo. Não precisei apontar. Miguel entendeu. Ronaldo arregalou os olhos e tentou rir, tentando recuperar algum controle da situação. Calma aí! Não foi nada demais. Ela tropeçou. Eu só... Miguel deu um passo à frente e a voz dele cortou o ar como uma lâmina. Eu perguntei o que você fez com a minha irmã. O coração de Ronaldo falhou por um instante. Seu rosto ficou tenso. Os olhos se desviaram. Ele olhou para a mãe, que estava paralisada, e depois para Estela, que não conseguia nem levantar o rosto. Mas ele não teve coragem de repetir a mentira. Miguel não era um homem impulsivo, era calmo. Mas quando essa calma quebrava, o mundo inteiro ouvia. Dália tentou intervir, como sempre fazia, falando alto, tentando controlar tudo. Como se atrevem a entrar aqui desse jeito? Esta casa não é de vocês, ela é só uma velha que deveria agradecer. Cale-se, disse Miguel. Foi tão seco, tão inesperado, que até eu estremeci. E pela primeira vez em muitos anos, Dália ficou sem voz. Meu irmão mais novo, Renato, caminhou até mim com cuidado. Ele tocou levemente meus ombros, virou meu rosto para analisar as marcas. Ele te bateu com força, disse, a voz quase trincada. Eu apenas assenti. E a empurrou? Assenti outra vez. Na frente da sua filha? Meu silêncio respondeu. Renato fechou os olhos, respirou fundo, e naquele instante eu sabia. A noite estava longe de terminar. Eu precisava manter o controle. Precisava, antes de tudo, proteger meus netos, que observavam tudo com olhos arregalados. Então fiz o que qualquer mulher que já passou por humilhação sabe fazer. Ergui a cabeça e tomei a liderança da própria dor. Miguel, eu disse, não quero confusão na frente das crianças. Mercedes, ele te bateu. Eu sei, mas aqui, agora, não. A autoridade na minha voz foi tão inesperada que todos pararam. Eu me sentei na cadeira mais próxima. O silêncio voltou, pesado, sufocante. E enquanto eu respirava fundo, percebi que Ronaldo tremia. Ele, o valentão da casa, o homem de fala alta, agora parecia um menino pego fazendo algo imperdoável. Foi então que Miguel se virou para ele e falou algo simples, mas cheio de ameaça silenciosa. Você vai pedir desculpas. Ronaldo engoliu seco, olhou para mim, depois para o irmão ao meu lado, e finalmente murmurou. Desculpa.
Alto, corrigiu Miguel. Desculpa, repetiu Ronaldo, mas agora a voz saía esganiçada. De novo. Desculpa, dona Mercedes. Eu perdi o controle. Não havia arrependimento. Havia medo. Apenas medo. Eu não respondi. Não queria palavras vazias. Não queria teatro. Queria o que viria depois. Porque eu sabia que aquela noite não terminaria ali. Dália tentou defender o filho, dizendo que tudo havia sido um mal-entendido, que eu estava exagerando, que um tapa não matava ninguém. Mas Miguel deu um passo na direção dela, e ela recuou automaticamente. Mais uma palavra, e eu te coloco para fora pela porta ou pela janela, ele disse, sem elevar a voz, e ela finalmente calou. Estela, com a respiração curta, caminhou até mim, ajoelhou-se aos meus pés e sussurrou. Mãe, me desculpa, eu devia ter te defendido. Eu passei a mão nos cabelos dela, sentindo a menina que eu criei ainda escondida ali, sufocada pelo medo e pela vergonha. Levanta, minha filha, eu disse. Ainda vamos conversar, mas não agora. E então me virei para meus irmãos. Vamos embora. Agora. Miguel concordou. Renato pegou minha bolsa. O terceiro irmão, Mauro, foi buscar meu casaco no corredor. Ronaldo tentou bloquear a porta. Essa casa também é da nossa filha, ele gritou. Você não vai levá-la assim? Eu olhei para ele e pela primeira vez naquela noite deixei que minha voz mostrasse a força que até eu tinha esquecido que possuía. Eu não estou tirando Estela. Estou tirando a mim. E você não manda em mim. Nunca mandou. Ele ficou estático. Saí pela porta sem olhar para trás. Senti o ar frio da noite bater no meu rosto como um lembrete de que eu ainda estava viva, de que aquele Natal ia ficar marcado para sempre. Mas não como o dia em que fui humilhada, e sim como o dia em que eu comecei a me levantar. O portão se fechou atrás de mim com um estrondo que, por dentro, soou como um novo começo. E enquanto meus irmãos me colocavam no carro, eu sabia de uma coisa. Aquela noite tinha acabado, mas a história estava apenas começando. Quando o carro começou a se afastar daquela casa, senti algo dentro de mim se partir. Não era o orgulho, nem o medo. Era outra coisa. Uma ferida antiga, silenciosa, que eu sempre escondi até de mim mesma. Aquela bofetada não tinha sido apenas física. Ela tinha despertado cicatrizes que eu passei décadas tentando apagar. Meus irmãos dirigiam em silêncio. A única luz dentro do carro vinha dos postes passando rápido pela janela, desenhando sombras no meu rosto inchado. Miguel segurava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Renato olhava para mim pelo retrovisor, preocupado, como se tentasse medir a profundidade da minha dor apenas pelo meu olhar. Mauro, sentado ao meu lado, mantinha a mão perto da minha, sem tocar, esperando que eu desse o primeiro movimento. Ninguém ousou falar. Eles sabiam que eu precisava daquele silêncio. Sabiam que aquilo não era apenas uma discussão de família. Era algo muito maior. Quando chegamos à casa de Miguel, a porta já estava aberta. Rosa, minha cunhada, correu até mim assim que me viu. Seus olhos se encheram de lágrimas e suas mãos tocaram meu rosto com um cuidado que quase me desmontou ali mesmo. Mercedes, quem fez isso com você? A pergunta ficou solta no ar. Nenhum dos meus irmãos respondeu. E eu também não. Ainda não. Ela me guiou até o sofá. Trouxe gelo, água, um cobertor. Cuidava de mim como se eu fosse uma criança ferida. E talvez, naquele instante, eu fosse mesmo. Depois de alguns minutos, eles se sentaram ao meu redor. Miguel respirou fundo e quebrou o silêncio. Agora você vai falar. Tudo. Não tem muito o que dizer, murmurei. Ele perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça? Miguel se levantou, andando de um lado para outro. Perdeu a cabeça é dar um grito. Bater 3 vezes e te empurrar no chão é outra coisa. Isso tem nome, Mercedes. Eu sabia o nome. Eu apenas não queria dizê-lo em voz alta. Isso não foi a primeira vez, completou Renato, encarando meu silêncio. Foi? Meus olhos se fecharam. A respiração pesou. Minha garganta travou. Eles me conheciam demais. Não, admiti por fim, deixando a palavra escapar, como quem solta um segredo preso há anos. Não foi a primeira vez. A sala inteira ficou imóvel. Ele já te bateu antes? Mauro perguntou, a voz rouca, como se tivesse medo da resposta. Não assim, mas pequenas agressões.
Palavras, gestos, olhares. Engoli seco, sempre que Stella não estava perto. E você nunca contou, disse Miguel. Não era acusação, era dor. Eu não queria fazer minha filha sofrer, respondi. Ela ama aquele homem. E eu sempre achei que aguentaria, que não precisava envolver ninguém. Miguel parou na minha frente, ajoelhou-se e segurou minhas mãos. Você não tem que aguentar nada sozinha, não mais. Ele encostou um dedo em você. E agora vai enfrentar a gente. E a justiça, completou Renato. Isso não vai ficar assim. Meu coração bateu mais forte. Eu sabia que meus irmãos eram homens corretos, mas também eram homens que não aceitavam injustiça. E quando se tratava de mim, eles se tornavam outra coisa, uma força da natureza. Não quero violência, murmurei. Violência já existiu, Miguel rebateu. E não foi da nossa parte. Eu respirei fundo e deixei meu corpo relaxar contra o encosto do sofá. Percebi que tremia. O choque ainda estava preso em mim. Alguns minutos depois, Rosa trouxe chá quente. O aroma suave preencheu a sala. Era como se a casa inteira estivesse tentando me abraçar. Ela sentou-se ao meu lado e perguntou com delicadeza. E Stella? O que ela fez? Meu coração apertou tão forte que doeu. Nada, respondi com um sussurro áspero. Ela ficou parada, me olhando. Ela não me defendeu. Rosa tocou meu braço. Às vezes o medo paralisa. Eu sei, mas ver minha filha ali, imóvel, isso doeu mais do que as palmadas. O rosto de Miguel ficou sério. Você sabe que ela está vivendo sob o domínio dele, não sabe? Eu sei. A palavra saiu fraca. Mas ainda assim, é minha filha. Renato se inclinou na poltrona. Você vai denunciá-lo? Eu engoli esse dilema por anos. A pergunta ecoou dentro de mim como um sino. Não sei, respondi. Não quero destruir a vida de Stella. Ele está destruindo a sua, Mauro rebateu. E a dela, de forma lenta. Silêncio. A chuva começou a cair do lado de fora. O som se espalhou pela casa como um lamento. Eu fechei os olhos e senti o peso da decisão. A culpa, o medo, a vergonha que eu nunca deveria ter sentido. Era como carregar uma mala cheia de pedras, e naquele instante meus braços estavam cansados demais para segurar tudo isso. Foi então que Miguel disse algo que rasgou o escuro dentro de mim. Mercedes, você não é uma vítima. Você é nossa irmã, e ninguém toca na nossa família sem pagar o preço. Eu nunca duvidei do amor deles, mas naquele momento eu percebi algo importante. Eu não estava mais sozinha. E talvez pela primeira vez em muitos anos, eu tivesse um caminho. Mas antes de tomar qualquer decisão, havia algo que eu precisava enfrentar. Algo que eu evitava encarar desde aquela noite. Stella. Eu precisava falar com ela, olhar nos olhos dela, entender onde ela estava presa e descobrir se ainda havia espaço para salvar minha filha do buraco emocional onde aquele homem a afundou. Quando levantei do sofá, todos me olharam como se eu fosse feita de vidro. Quero falar com ela, declarei. Não hoje, Rosa interferiu. Você precisa descansar. Não, respondi firme. Hoje, se eu deixar para amanhã, eu desisto. Miguel respirou fundo e assentiu. Eu vou com você. Não, cortei. Deixa eu falar com ela sozinha. Essa conversa é entre mãe e filha. Renato segurou meu braço. Você tem certeza? Tenho, afirmei. Ela precisa me ouvir sem ninguém por perto. Peguei minha bolsa, ajeitei meu casaco e quando toquei a maçaneta da porta, senti novamente o lado do rosto latejar. Aquele ardor não era apenas uma dor física, era um lembrete e também um empurrão. Eu saí da casa de Miguel com o coração pesado, mas com a decisão firme. Eu precisava encarar Stella. Precisava entender o silêncio dela. Precisava descobrir se minha filha ainda estava lá dentro, ou se Ronaldo já tinha roubado tudo o que ela era. Porque naquele momento eu já sabia. O que aconteceu naquela noite não foi apenas violência. Foi o começo de uma guerra emocional. E eu não pretendia perder. A rua estava molhada pela chuva fina e as luzes dos postes refletiam no asfalto como lágrimas que alguém tentou esconder. Caminhei devagar, com o peso de todos os anos em que me calei. Cada passo parecia um mergulho no passado. O silêncio da madrugada se misturava ao som distante de fogos, restos de um Natal que já não significava nada para mim. Peguei um táxi. O motorista olhou meu rosto pelo retrovisor, notou o inchaço, mas não perguntou nada. Às vezes, o silêncio de um estranho é mais acolhedor do que a curiosidade de conhecidos. Eu agradeci por isso.
O caminho até a casa de Stella parecia mais longo do que deveria. Cada esquina trazia memórias. Cada luz vermelha me obrigava a encarar o que eu estava prestes a fazer. Eu não ia lá para brigar, nem para cobrar. Eu ia para olhar minha filha nos olhos e tentar entender onde ela se perdeu. Quando desci do táxi e fiquei diante do portão, senti um arrepio. A casa estava apagada, nenhuma luz na sala, nenhuma sombra passando pelas janelas, mas eu sabia que ela estava lá. Stella sempre teve o hábito de se esconder no escuro quando estava triste. Toquei a campainha. 1 vez, 2, 3. Nada. Então respirei fundo e chamei baixinho. Stella, sou eu. Abre a porta. Segundos depois, ouvi passos lentos. A chave girou. A porta abriu apenas alguns centímetros, revelando apenas metade do rosto da minha filha. Mãe, o que você está fazendo aqui? A voz dela era um sussurro quebrado. Eu empurrei a porta com delicadeza e entrei. Ela não impediu. Não tinha forças para isso. A sala estava escura. As luzes da árvore de Natal ainda piscavam, coloridas, mas sem vida. No tapete havia restos de papel de presente, copos sujos na mesa de centro e um silêncio tão profundo que parecia gritar. Stella se sentou no sofá, encolhida. Eu me aproximei devagar e sentei ao lado dela. Por alguns minutos, nenhuma de nós disse nada. Então, finalmente, ela quebrou. Eu não sei o que fazer, mãe. Meus olhos arderam, mas me mantive firme. Você não precisa saber tudo. Só precisa falar comigo. Ela respirou fundo, como quem tenta limpar o nó preso na garganta. Eu fiquei com medo. Quando ele te bateu, eu quis correr até você, mas não consegui. Por quê? Porque ele já fez isso comigo também. Meu coração parou por um instante. Minha mente ficou em silêncio absoluto. Como? Minha voz saiu fraca demais. Stella baixou a cabeça e o cabelo caiu sobre os olhos, escondendo a vergonha que ela nunca deveria ter carregado. Não foi tão forte quanto hoje, mas ele já me empurrou, já me apertou pelo braço, já gritou perto do meu rosto. Eu sempre achava que era minha culpa. Achei que se eu fosse mais paciente, mais doce, mais... Não, interrompi, segurando o rosto dela entre minhas mãos. Nada disso é culpa sua. Ela começou a chorar. Um choro silencioso, mas profundo, como quem finalmente permite que o corpo desabe depois de anos lutando sozinho. Eu deixei que ela chorasse. Acariciei seus cabelos. Senti suas lágrimas escorrerem pelos meus dedos. Depois de alguns minutos, ela disse algo que eu jamais vou esquecer. Mãe, eu fiquei com vergonha de defender você, porque se eu fizesse isso, ele ia fazer comigo. Ele já fez. Eu sei, mas hoje, se eu o enfrentasse, ele ia me destruir por dentro. E eu não sei como sair disso. Eu puxei minha filha para perto de mim, como se ela tivesse 5 anos de idade. Senti seu corpo tremendo, senti seu medo escorrendo pela pele, e algo dentro de mim se partiu de novo. Stella, olha para mim. Ela levantou os olhos vermelhos, cansados. Nós duas vamos sair disso. Juntas. Ela balançou a cabeça. Ele não vai deixar. Ele não manda em mim, e agora não manda mais em você. O silêncio se instalou outra vez, mas dessa vez um silêncio carregado de esperança. Uma esperança tímida, mas real. Então ela me perguntou, quase sem voz: "O que você vai fazer, mãe?" E eu respondi com a verdade mais simples que existia dentro de mim. Vou fazer o que devia ter feito antes. Vou me defender. Stella respirou fundo. Se você denunciar, ele vai atrás da gente. Ele não vai, afirmei. Não com seus tios aqui. Você sabe que eles são capazes de tudo para proteger você. Eu sei. É por isso que esta noite vai ter consequência. Ela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu toquei o rosto dela com carinho. Você não precisa voltar para ele hoje. Eu não posso ficar aqui. Então vem comigo. Ela hesitou. Olhou para a porta. Olhou para a escada que levava ao quarto dela. Olhou para o nada, como quem procura coragem nos cantos da casa. E finalmente levantou-se. Vou pegar minhas coisas. Meu coração disparou. Era a primeira decisão dela por si mesma em muito tempo. Enquanto ela subia as escadas, andei pela sala e vi o que nunca tinha reparado. Marcas na parede, objetos quebrados escondidos nos cantos, um terror silencioso impregnado no ar. Eu tremi. Aquilo não era só um casamento difícil.
Era um cativeiro emocional. Estela desceu minutos depois com uma pequena mala. Os passos eram trêmulos, mas havia determinação. Vamos, disse ela. Caminhamos até a porta. Eu coloquei a mão na maçaneta, pronta para sair, quando ouvi um barulho vindo do quintal. A respiração de Estela acelerou. Seus olhos se arregalaram. Mãe! Ele voltou. O sangue gelou, o ar ficou pesado, meus dedos travaram. E antes que eu pudesse mover qualquer músculo, um som seco veio da porta dos fundos. A chave dele. Estela ficou pálida. O momento que eu temia havia chegado. Ele estava em casa. E nós duas estávamos ali dentro, sozinhas, com a verdade exposta e sem mais esconderijo possível. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e nos permite continuar trazendo histórias fortes como esta. A chave girou na porta dos fundos com um estalo que cortou o ar da sala como uma navalha. O barulho ecoou pela casa inteira. Estela congelou. Eu senti o estômago despencar. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Era o tipo de silêncio que antecede a tempestade. Mãe, Estela murmurou, a voz trêmula. Ele não pode te ver aqui. Ele não pode me ver com a mala. Não se mexa, respondi firme. Olhe para mim. Ela me olhou e eu vi o pânico tomar conta dos olhos dela. O mesmo pânico que eu já tinha sentido tantas vezes e que conhecia como uma velha sombra. O som dos passos veio lento, arrastado, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. E talvez tivesse. Na cabeça dele, ele sempre teve controle de tudo. Estela largou a mala no chão, tentando disfarçar. Eu a puxei para atrás de mim. Não era estratégia, era instinto. Mãe é assim, mesmo ferida, mesmo com medo, o corpo se move antes da mente para proteger o que ama. A porta finalmente abriu. Ronaldo entrou, molhado de chuva, camisa colada ao corpo, o rosto vermelho de bebida. O olhar dele demorou segundos demais para entender o que via. A sala acesa. A mala no chão. Eu, Estela ao meu lado. A árvore piscando, irônica, como se zombasse de tudo. O rosto dele se transformou. A tranquilidade aparente derreteu e deu lugar à raiva. Um tipo de raiva que vem devagar, mas que destrói tudo quando chega. O que vocês estão fazendo? Ele perguntou, mas não era uma pergunta, era uma ameaça. Estela tentou responder, mas a voz não saiu. Eu dei um passo à frente. Estou levando minha filha comigo. Não está, ele rebateu. Ela é minha esposa. Ela não vai a lugar nenhum. Não hoje, afirmei. Não depois do que você fez. Ele riu. Aquele riso sujo, curto, cheio de desdém. Isso é entre eu e ela, velha. Sempre foi. Não é mais, respondi. Terminou no momento em que você levantou a mão para mim. Ronaldo se aproximou e por um instante vi a mesma expressão que vi horas antes da primeira bofetada. Aquele olhar escuro, sem limite. Ele não olhou para Estela. Ele olhou para mim. Como se eu fosse uma intrusa na vida dele. Como se eu estivesse roubando a posse dele. Sim. Na cabeça dele, Estela era uma posse. Você acha mesmo que vai sair daqui com ela? Ele perguntou, dando mais um passo. Senti Estela recuar atrás de mim, como se quisesse desaparecer. Acha que 3 palavrinhas suas vão desfazer anos de casamento? Não são minhas palavras, respondi. São as suas mãos, e suas mãos falam alto. O maxilar dele travou. Estela, ele chamou sem tirar os olhos de mim. Venha aqui. Ela não se moveu. Estela, repetiu, agora com uma voz que eu conhecia. A voz que a fazia encolher. Eu segurei a mão dela, firme. Era agora. Ou ela voltava para ele para sempre, ou se libertava. Eu vou com a minha mãe, ela disse finalmente. A voz tremia, mas existia. O mundo pareceu parar. Ronaldo fechou os olhos, respirou fundo e por um segundo achei que ele ia se acalmar. Mas quando abriu os olhos outra vez, vi algo quebrado ali dentro. Ele avançou. Estela gritou. Eu não me movi. Ele segurou meu braço com força, me puxando, mas dessa vez eu não caí. Eu o encarei como nunca tinha encarado homem algum. E pela primeira vez, ele hesitou. Solte meu braço, falei devagar. Você não manda em mim.
Ele berrou, cuspindo a frase na minha cara, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o portão da frente bateu. Forte, seco. Ronaldo gelou. Estela levou a mão à boca. E eu respirei. Eles haviam chegado. Passos pesados se aproximaram pela varanda. Uma sombra apareceu na janela. Depois outra. Depois outra. A porta se abriu sem bater. Miguel entrou primeiro. Renato veio atrás. Mauro fechou a porta com um estrondo que fez Ronaldo dar um passo para trás. Tira a mão da nossa irmã, Miguel disse, a voz baixa, calma demais. Ronaldo largou meu braço na mesma hora. Ele olhou para os três, depois para mim, depois para Estela. Eu vi o medo crescer nele, um medo que ele não esperava sentir. Isso é invasão, ele gritou. Isso é ilegal. O que você fez também, Renato respondeu. Mauro caminhou até mim, verificando meu rosto machucado outra vez. Quando viu a marca roxa já se formando no meu ombro, a expressão dele mudou. Ele virou para Ronaldo com uma frieza que fez a sala inteira gelar. Você tocou nela de novo. Hoje, Ronaldo não respondeu. A boca dele se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Miguel fechou a distância entre eles. Você tem 2 minutos, disse ele, para pegar suas coisas e sair desta casa. Os olhos de Ronaldo arregalaram-se. Eu não vou sair da minha casa. Não é sua, eu respondi. Está no nome da Estela. Você nunca se deu ao trabalho de pagar nada aqui. Ele ficou pálido. Estela confirmou com a cabeça. Eu quero que você saia, ela disse, com a voz mais firme que eu ouvi dela em anos. A derrota dele veio como um impacto silencioso. Foi ali, naquela frase. Naquela coragem que Estela não sabia que tinha, mas que sempre esteve presa dentro dela. Ronaldo tentou olhar para a mãe, mas ela não estava ali para defendê-lo. Ele tentou gritar, mas a voz falhou. E quando ele percebeu que estava sozinho, virou as costas e subiu as escadas como um bicho ferido. Os passos pesados ecoaram no corredor. As gavetas bateram. Os xingamentos vieram abafados. Mas nada disso importava mais, porque naquele momento, minha filha havia escolhido a si mesma. E isso era tudo. Agora só restava esperar, porque quando ele descesse, algo dentro desta casa mudaria para sempre. O som das gavetas sendo arrancadas lá em cima parecia o rugido de um animal preso, desesperado, mas ainda perigoso. Cada pancada ecoava pela casa inteira, misturada aos passos pesados de Ronaldo, as roupas sendo jogadas dentro da mala, e a um palavreado sujo que ele nunca mostrava quando queria parecer o genro perfeito. Estela apertava minha mão. Os dedos dela tremiam, mas ela não soltava. Miguel se posicionou no pé da escada, braços cruzados, corpo firme. Renato ficou perto da porta, bloqueando qualquer possível fuga. Mauro se manteve ao meu lado, observando cada movimento, cada som, cada sombra. A casa se encheu de um silêncio tenso enquanto esperávamos. Um silêncio que parecia prestes a explodir. Finalmente, Ronaldo desceu. Ele carregava uma mala jogada às pressas, a camisa ainda molhada, o rosto deformado pela raiva e pelo medo. Ao ver Estela, ele parou no último degrau, respirando pesado. Você vai se arrepender disso, ele disse, apontando o dedo tremido para ela. Você está destruindo a sua vida por causa dessa velha. Eu avancei um passo à frente. Não por coragem, por instinto. Não fale assim comigo, respondi. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, Miguel deu um passo em direção a ele. Desça a escada, agora. O olhar de Ronaldo bateu no de Miguel e desabou. Era como se pela primeira vez ele percebesse que não controlava mais nada, que naquela casa, pela primeira vez, ele era apenas um homem comum, e não o tirano que costumava ser. Ele desceu. Estela desviou o rosto quando ele passou por ela. Eu percebi o corte invisível disso. Anos de amor, medo, vergonha, esperança esmagados em segundos. Chegando no meio da sala, Ronaldo tentou recuperar a postura. Eu vou voltar amanhã, disse. E você vai conversar comigo. Não vai voltar, Estela respondeu, com um fio de voz que, mesmo fraco, era firme. Não mais. Ronaldo arregalou os olhos. Você está me expulsando? Estou me libertando, ela disse, e a voz não quebrou. Foi nesse instante que percebi. Minha filha estava renascendo diante dos meus olhos. Ronaldo arreganhou a boca como se fosse gritar, mas Miguel chegou mais perto, muito perto. Você tem 2 caminhos, Miguel disse. Baixo, tranquilo, assustadoramente controlado.
Sair andando pela porta ou sair carregado? Ronaldo empalideceu. Isso é ameaça. É aviso, Mauro completou, sem tirar os olhos dele. Ninguém aqui vai tocar em você. Mas você não vai tocar mais na nossa irmã. Nunca mais. Ronaldo respirou fundo, e por um segundo achei que ele fosse tentar algo. Mas quando viu Renato parado na porta, bloqueando a saída, abaixou os ombros e se encolheu. Sim, aquele homem que se achava gigante se encolheu. Eu vou embora, ele rosnou. Mas vocês ainda vão pagar por isso. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu me aproximei um passo. A dor no meu ombro latejou, mas não importava. Sei sim, respondi. Estamos mexendo com um covarde. A frase acertou mais forte do que qualquer tapa. Ele piscou, surpreso, como se nunca tivesse imaginado que eu seria capaz de enfrentá-lo. Estela levantou o queixo. Vá! E apontou para a porta. Ronaldo empurrou Renato ao passar, mas nem conseguiu movê-lo. Saiu, batendo a porta com tanta força que as luzes da árvore tremeram. A casa ficou completamente silenciosa. Um silêncio que doeu, mas pela primeira vez, um silêncio que libertava. Estela desabou no sofá. Eu fui até ela. Ela se jogou nos meus braços como quando era criança e tinha medo de trovões. Você fez o certo, eu disse. Eu estou com medo, mãe. Eu também, mas o medo não vai nos parar. Miguel respirou fundo. Agora precisamos agir. Sim, respondi. Agora começa tudo. Renato pegou o celular. Mauro sentou-se ao meu lado. Rosa desceu as escadas, acordada pelo barulho, e trouxe água para Estela. A sensação era estranha. A casa ainda cheirava a violência, mas também ao começo de uma reconstrução. Amanhã, disse Miguel, a gente vai registrar tudo. As marcas, as agressões, as testemunhas. Eu vou com vocês, Estela afirmou. E eu também, respondi. Ela me olhou com os olhos ainda marejados. Mãe, ele vai tentar voltar. Eu sei, mas não vai encontrar você sozinha. Rosa colocou a mão no meu ombro. E a mãe dele, Dália? Meu sangue esfriou ao ouvi-la. Eu sabia que aquela mulher não ia ficar quieta. Ela nunca ficou. Ela vai vir atrás, respondi. E o que vamos fazer? Perguntou Estela. Eu inspirei profundamente, sentindo o ar entrar nos meus pulmões como uma nova força. Vamos enfrentá-la. As duas? Estela perguntou. As duas, eu disse. De pé. Do jeito que ela nunca imaginou que conseguiríamos. A madrugada passou devagar. Conversamos até o dia amanhecer. Planejamos os próximos passos. E quando o sol finalmente apareceu pela janela, senti que algo dentro de mim também clareava. Eu não era mais apenas uma mulher machucada. Era uma mãe, era uma irmã, era alguém que tinha sobrevivido à humilhação e estava pronta para lutar. O sol da manhã ainda nem tinha encontrado força para subir quando alguém começou a esmurrar a porta da casa de Miguel. Primeiro, 3 batidas fortes, depois mais 4, rápidas, impacientes, cheias de veneno. Eu já sabia quem era. O tipo de pessoa que não espera ser atendida, exige. Aquele som eu reconheceria até no fim do mundo. Dália. Estela, que estava sentada ao meu lado no sofá, deu um pulo. Miguel levantou o rosto devagar, como um leão que ouve um intruso se aproximar. Renato e Mauro se entreolharam. Não abram, Estela sussurrou, em pânico. Abrir? Miguel resmungou. Essa porta vai abrir no meu tempo, não no dela. Mas antes que ele chegasse até a maçaneta, outra sequência de batidas fez a casa estremecer. Eu sei que vocês estão aí, Dália vociferou do outro lado. Abram esta porta imediatamente ou eu juro que vou chamar a polícia. Ao ouvir isso, eu me levantei. Sim, eu, com o rosto ainda marcado, com o corpo dolorido, com a alma ferida, mas de pé. Cheguei até a porta e coloquei a mão na madeira. Senti o peso da presença dela do outro lado. Aquela soberba antiga, aquela prepotência que sempre tentou me diminuir. Miguel se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Mercedes, deixa que eu resolvo. Não, respondi, sem desviar os olhos da porta. A conversa é minha. Ele segurou minha mão por um segundo, como se perguntasse. Tem certeza? E eu tinha. Eu, Mercedes, 67 anos, mulher que aguentou mais do que devia, finalmente estava pronta. Destranquei a porta.
Abri devagar. A luz fria da manhã iluminou o rosto de Dália. Ela parecia uma estátua de arrogância. Maquiagem borrada, cabelo preso às pressas, o casaco caro jogado sobre os ombros. Os olhos dela percorreram meu rosto. E eu vi a surpresa rápida quando ela reconheceu as marcas. Mas a surpresa logo virou desdém. Ah, então é verdade, ela disse, cruzando os braços. Você veio correndo choramingar para seus irmãozinhos? Que cena patética. Eu não respondi. Ela entrou sem ser convidada, empurrando a porta com o ombro. Onde está o meu filho? Perguntou, olhando a sala como se fosse dela. Miguel deu um passo à frente, bloqueando sua passagem. Na sua casa, respondeu ele. Ou onde quer que tenha ido se esconder. Esconder? Dália deu uma risada histérica. O único que deveria se esconder aqui é você. Ela apontou para o meu rosto. E você, Mercedes? Ah, você sempre foi boa atriz. Um tapinha e já parece que levou uma surra de 5 homens. Eu respirei fundo para não tremer. O seu filho me bateu. Duvido. Ela deu de ombros. Ele jamais tocaria num fio de cabelo seu se você não tivesse provocado. Eu estava servindo o jantar, respondi. E daí? Deve ter feito mal feito, como sempre faz. Miguel avançou um passo, mas eu segurei seu braço. Não, a luta era minha. Eu precisava enfrentar aquela mulher. Seu filho também empurrou a Estela. Eu disse, firme. E já fez isso antes. Dália virou lentamente o rosto para minha filha, com um sorriso venenoso. Se empurrou, é porque ela mereceu. Ela sempre foi fraca, chorona, mimada. Estela engoliu seco, mas permaneceu em silêncio. Dália continuou. E vocês, ela apontou para os 3 homens da casa, acham que podem expulsar o meu filho? Ele é o provedor, é o chefe da família. Ele não é chefe de nada, Mauro respondeu. Nem controle próprio ele tem. Controle? Dália riu de novo. Ele só perdeu a paciência porque essa velha sempre arruma alguma coisa para irritar. Meu sangue gelou. Não pela ofensa, mas pela certeza. Aquela mulher nunca mudaria. Nunca assumiria nada. Ela deu mais um passo, chegando tão perto de mim que eu podia sentir o cheiro doce e enjoado do perfume dela. Escute bem, Mercedes, ela disse, com a voz baixa e cruel. Meu filho vai voltar para casa. E quando voltar, ele vai levar a esposa dele. E você vai sair do caminho, como sempre fez. Eu lentamente aproximei meu rosto do dela. Não desta vez. Ela recuou, surpresa com a firmeza na minha voz. Você acha que tem força para enfrentar a gente? Eu tenho irmãos, eu tenho provas, eu tenho a verdade. E eu tenho advogados, ela retrucou. E dinheiro e influência. Um sorriso torto surgiu no canto dos lábios dela. Você realmente acha que alguém vai acreditar na palavra de uma velha contra a palavra do meu filho? Miguel deu um passo à frente e respondeu antes que eu pudesse. Ela não está sozinha. E nós também sabemos usar a lei. Lei? Dália gargalhou. A lei adora gente poderosa como nós. Eu a encarei nos olhos. A lei gosta de verdade. E a verdade está aqui, disse, apontando para meu rosto, depois para Estela. Por um segundo, apenas um segundo, o sorriso dela vacilou. Vocês não têm coragem, disse, tentando recuperar o tom de controle. Vocês nunca vão levar isso adiante. Eu me aproximei mais uma vez. Já começamos. O silêncio caiu como um machado. O rosto dela ficou rígido. As mãos começaram a tremer. A voz falhou. Vocês vão se arrepender disso. Não mais do que já nos arrependemos de ter permitido seu filho entrar na nossa família. Respondi. Ela respirou fundo, virou os saltos e saiu batendo a porta com força. Quando o som ecoou pela casa, Estela desabou de novo. Mãe, ela vai destruir a gente. Não vai, respondi, porque desta vez eu não vou correr, não vou calar. Miguel segurou meu ombro. Vamos com você até o fim. Eu sei, respondi com o peito apertado, e é por isso que ela está com medo. Porque naquela manhã, Dália percebeu algo que não esperava. Ela não estava lutando contra uma velha, ela estava lutando contra uma família inteira. E pela primeira vez, ela estava em desvantagem. Quando Dália saiu batendo a porta, a casa ficou mergulhada em um silêncio denso, quase sólido. O ar parecia carregado de tudo o que não foi dito, de todas as ameaças veladas, de décadas de abusos que agora finalmente tinham um nome. Estela respirava rápido.
Rosa trouxe um copo de água. Miguel passou a mão no rosto, como quem precisava se certificar de que aquilo tudo era real. Eu me sentei no sofá e, por um breve segundo, deixei meu corpo descansar. As marcas ainda queimavam na pele, mas a mente estava afiada. Eu sabia qual seria o próximo passo. Hoje, eu disse com a voz firme, nós vamos à delegacia. Estela levantou a cabeça devagar. Agora? Agora. Renato foi o primeiro a reagir. Vou pegar as chaves. Miguel já estava colocando os sapatos. Mauro pegou meu casaco e o de Estela. Era como se todos soubessem o que fazer sem que eu precisasse pedir. Mas antes que saíssemos, Estela segurou meu braço. Mãe, e se ela chegar lá antes de nós? E se ela inventar alguma coisa? Eu acariciei o rosto da minha filha. Deixa ela inventar. Mentira tem pernas curtas e testemunhas têm pés rápidos. Miguel abriu a porta da sala. Vamos. O caminho até a delegacia foi silencioso, mas era um silêncio forte, não frágil. Um silêncio de gente que finalmente decidiu parar de fugir. Quando chegamos, estava relativamente vazio. Manhã cedo, pós-feriado, clima cinzento. O policial na recepção nos olhou com cansaço, mas quando viu meu rosto, endireitou a postura. Pois não, senhora? Quero registrar uma ocorrência. Certo. Ele pegou um formulário. Qual a situação? Renato colocou a mão no balcão. Violência física, psicológica, invasão de domicílio e perseguição. O policial ergueu as sobrancelhas. Tudo isso... hoje? Hoje e antes, respondi. Agora tenho coragem para contar. Ele nos conduziu para uma sala pequena, com mesas de madeira gasta e cheiro de café antigo. Sentar ali doeu. Mas também trouxe um tipo estranho de alívio. A policial que nos recebeu era uma mulher de uns 50 anos, olhar firme, cabelo preso. Daquelas que já viram o pior e não se deixam enganar. Ela olhou para mim longamente. Foi ele quem fez isso? Perguntou, apontando para meu rosto. Sim. E sua filha também sofreu agressões? Estela assentiu. A policial anotou tudo minuciosamente, sem desviar o olhar, sem interromper. Quando terminei de relatar o que aconteceu no Natal, ela respirou fundo. A senhora quer solicitar medida protetiva? Eu olhei para Estela. Ela olhou para mim. As duas responderam juntas. Sim. A policial continuou. Ele tem arma? Não que saibamos, Miguel respondeu. Costuma perseguir vocês? Sempre. Costuma controlar dinheiro, amizades, rotina. Estela suspirou, derrotada. Tudo. A policial apenas anotou. Vai ser incluído no registro. As duas vão precisar fazer exame de corpo de delito e recomendo que não voltem para suas casas até o juiz validar a medida. Já estamos com eles, eu disse, apontando para os meus irmãos. Ela assentiu, satisfeita. Certo, a senhora está segura com eles. Eu respirei fundo, pela primeira vez em meses. Me senti protegida, mas antes que a policial pudesse imprimir o documento, a porta da delegacia se abriu com força. Eu quero falar com o responsável. Isto é uma armação. O grito de Dália ecoou como um trovão. Ela entrou como um furacão. Casaco caro, maquiagem borrada, respiração ofegante. Quando me viu sentada na mesa, apontou o dedo para mim. Você, como ousa colocar meu filho na polícia? Você devia agradecer que ele ainda liga para você, velha amarga. A policial levantou-se imediatamente. Senhora, calma. Aqui não é lugar para escândalo. Escândalo? Dália gargalhou. A senhora não conhece essa família. Eles vivem de drama. Estão tentando destruir o meu filho porque ele falou umas verdades. Miguel se levantou. Renato também. Mauro deu um passo à frente. Mas antes que qualquer um deles abrisse a boca, a policial levantou a mão. Se alguém aqui levantar a voz de novo, vai sair dessa delegacia algemado. O silêncio caiu como um trovão. A policial se virou para Dália. Agora me diga, seu filho confessou que agrediu a senhora Mercedes? Confessou? Dália riu, incrédula. Meu filho não confessa nada. Ele não tem que confessar nada. Ele bateu porque ela provocou. A frase caiu pesada. A policial parou de escrever. Senhora, a senhora acabou de admitir que ele bateu. Dália empalideceu. Não foi isso que eu quis dizer.
Foi exatamente isso. A policial fechou a pasta. E como mãe dele, a senhora pode ser testemunha do histórico de agressões. Dália ficou pálida como farinha. Eu não disse isso. Eu não vou testemunhar contra meu filho. Mas já testemunhou, respondeu a policial, calma e fria como gelo. E tudo está registrado. Dália abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formular uma frase coerente. Pela primeira vez, parecia perdida. Eu me levantei devagar, me aproximei e falei baixo, mas firme o suficiente para ela perder o chão. A verdade machuca, Dália, mas mentir machuca ainda mais. Ela me encarou com ódio. Isso ainda não terminou. Não, respondi. Está apenas começando. A policial nos pediu para aguardar enquanto imprimia o boletim. E quando pegamos o documento nas mãos, senti algo que não sentia há anos. Eu tinha voz. Eu tinha prova. Eu tinha coragem. Eu tinha minha filha ao meu lado. E, principalmente, eu não tinha mais medo. Saí da delegacia com o coração batendo forte. Era o início da luta. E eu estava pronta. Porque agora não havia mais para onde voltar. A única direção possível era em frente. Saímos da delegacia com o documento nas mãos e um silêncio pesado nos acompanhando pelo estacionamento. Era um silêncio diferente daquele da madrugada anterior. Não era medo nem choque. Era preparação. O tipo de silêncio que antecede uma guerra. Estela caminhava ao meu lado com o olhar distante, como se ainda estivesse processando tudo. Miguel segurava firme a pasta com as cópias da denúncia. Renato olhava ao redor, atento, como se esperasse que Ronaldo surgisse de algum canto. Mauro abria a porta do carro para nós com a expressão rígida. Eu sentia o mundo mais leve e mais perigoso ao mesmo tempo. Vamos para casa, disse Miguel. Vocês precisam descansar. Mas eu sabia que descanso não viria tão cedo. Voltamos para a casa dele. Rosa preparou café forte, como sempre faz quando pressente tempestades. Sentamos todos na mesa. O clima era elétrico, tenso, frágil. Foi então que o celular de Estela vibrou. Ela olhou o visor. A cor sumiu do rosto. É ele, sussurrou. Meu peito apertou. Atende no viva voz, disse Miguel. Com mãos trêmulas, Estela colocou o celular sobre a mesa. Apertou o botão. A voz de Ronaldo explodiu pelo ambiente como um trovão. Vocês vão pagar por isso! Você e aquela velha maldita! O grito dele fez a alma da casa estremecer. Estela se encolheu. Eu respirei fundo. Miguel bateu a mão na mesa. Continue ouvindo, ele disse. Isso vai ser útil, Ronaldo continuou. Você acha que uma denúnciazinha vai me derrubar? Você acha que alguém vai acreditar nessas mentiras? Sua mãe sempre me odiou, sempre quis destruir nossa vida. Ele riu, mas não era riso de homem seguro, era riso de desespero. E você, Estela? A voz dele desceu, fria, não sabe o que fez. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Você pensa que vai viver sem mim? Pensa que vai conseguir algum centavo dessa vida que só existe porque eu o construí? Ele estava se desmontando. Eu reconheci aquele tom, o tom de um agressor quando perde o controle sobre a vítima. Escuta bem, ele continuou, eu vou te buscar. E se aquela velha se meter no meio, não vai sobrar nem ela, nem esses irmãos dela. Vocês mexeram com a pessoa errada. Miguel tomou o celular da mesa. Escute você, verme, disse ele, com uma calma assustadora. Zine, da próxima vez que ameaçar minha irmã ou minha sobrinha, vai terminar essa ligação com a polícia, batendo na sua porta. Ronaldo tentou falar algo, mas Miguel desligou. Estela começou a tremer. Me aproximei e a envolvi com meus braços. Ele está desesperado porque perdeu o controle, sussurrei. E um homem desesperado fala demais, mas não faz metade do que diz. Mas naquele instante, eu mesma não tinha tanta certeza. Mauro puxou o celular de Estela e colocou em cima do balcão. Deixa aqui. Ninguém vai tocar até a polícia orientar. Miguel pegou o próprio telefone. Vou avisar um amigo meu, delegado. Vai avisar quê? Perguntei. Que esse homem é perigoso e que não vamos permitir que ele se aproxime. Eu respirei fundo. Não queria ser protegida, mas, naquele momento, eu precisava. A tarde começou a cair. A casa estava silenciosa, mas um silêncio inquieto. O mundo parecia segurar a respiração. Foi então que a campainha tocou. Um toque curto, depois outro.
depois 3 seguidos. Todos nós travamos. Rosa olhou pela fresta da cortina. Seu rosto empalideceu. É ela. Quem? Estela perguntou. Dália. Meu coração afundou. Miguel foi até a porta, mas eu o segurei. Deixa eu falar com ela. Mercedes, não, alertou Mauro. Seu rosto ainda está marcado. Ela vai tentar te provocar. Eu sei, respondi. Mas eu preciso ouvir o que ela tem a dizer. E preciso que ela veja que não estamos com medo. Miguel abriu a porta com a corrente ainda presa. Dália estava do lado de fora, com expressão de triunfo forçado, como quem tenta parecer forte, mas já está rachando por dentro. Eu quero falar com ela, disse, apontando para mim. Fale daqui, Miguel respondeu. Ninguém vai te deixar entrar. Ela olhou para mim com ódio puro. Meu filho está arrasado, desesperado. Vocês acabaram com a vida dele. Eu a encarei sem piscar. Ele acabou com a própria vida quando me bateu. Ele não fez nada, ela gritou, aproximando o rosto da fresta. Ele só te empurrou porque você é insolente. Sempre foi. Miguel apertou a porta com força. A senhora está se incriminando sozinha, ele disse. Eu não tenho medo de vocês, ela rosnou. Mas vocês vão ter medo de mim quando meu advogado entrar nisso. Seu advogado não pode apagar provas, Mauro respondeu. Dália respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas falhou. Você destruiu a vida do meu filho, disse ela, agora com a voz mais baixa, mais venenosa. E eu prometo que vou destruir a sua. Eu dei um passo à frente, olhando-a nos olhos. Você não precisa destruir nada, Dália. Minha vida já foi destruída. Quando achei que vocês eram família. Ela engoliu em seco. O ódio nos olhos dela era quase palpável. Isso não acabou, Mercedes. Para você, talvez tenha acabado ontem. Para mim, ela sussurrou, está só começando. Dália virou as costas e saiu. A cada passo dela no corredor, meu coração batia mais forte. Quando a porta foi fechada, finalmente respirei. Mas a sensação estranha não passou. Algo me dizia que aquilo não era só ameaça. Dália era perigosa. Ronaldo era imprevisível. E juntos eram capazes de qualquer coisa. Estela segurou minha mão. Mãe, o que a gente vai fazer? Olhei para ela com todo o amor e firmeza que ainda havia em mim. Vamos lutar. E se eles vierem atrás? Eles vão vir, respondi. Mas desta vez não vamos correr. A noite começou a cair, e com ela uma sensação de que algo sombrio se aproximava. Eu sabia, Ronaldo não deixaria aquilo barato. E Dália não era mulher de aceitar derrota. A próxima batida à porta poderia ser o fim de tudo, ou o começo da virada, e eu estava preparada para qualquer um dos dois. A noite caiu como um pano pesado sobre a casa de Miguel. Nenhum de nós admitia em voz alta, mas todos estávamos esperando alguma coisa. Um barulho, um grito, um carro estacionando. Uma nova visita de Dália. Uma mensagem de Ronaldo. Algo. Estela estava sentada no sofá, abraçando as próprias pernas. Eu caminhava pela sala sem descanso, como se meu corpo lembrasse de cada tapa, cada humilhação, cada silêncio que engoli durante anos. Rosa tentou distrair todos com café, mas ninguém conseguiu beber. Foi então que o portão bateu, seco, rápido, forte. Miguel levantou. Renato levantou. Mauro levantou. Eu senti o coração parar. Não abre, Estela pediu quase implorando. Mas Miguel abriu a cortina só o suficiente para ver. Ele prendeu a respiração. É ele. O mundo pareceu se estreitar. Ronaldo estava parado no portão com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Não era o olhar do homem agressivo que bateu em mim. Era pior. Era um olhar calmo. Calmo demais. Ele não gritava. Não esmurrava a porta. Não parecia bêbado. E isso era mais assustador do que tudo. Ele não devia estar aqui, Mauro murmurou. Não mesmo, respondeu Miguel. A denúncia já está registrada. O celular de Estela vibrou. Ela olhou a tela e empalideceu. Abra a porta. Quero conversar. A frase fria, cortante, sem ponto final. Eu respirei fundo. Ele não entra, eu disse. Abre o portão e fala com ele lá fora. Você é que não vai, Miguel respondeu. Ele veio por você e por Estela. Mas naquela hora, eu sabia. Para vencer aquela guerra, eu precisava me levantar. Precisava ser vista.
Precisava mostrar que não era mais a mesma mulher calada da véspera de Natal. Segurei o braço de Miguel. Abre, mas eu fico atrás de você. Ele hesitou por um segundo, mas concordou. O portão abriu devagar. O metal chiou. O ar da noite entrou gelado, cortando nossa pele. Ronaldo deu 2 passos para frente. Um sorriso debochado surgiu no rosto dele. Que recepção maravilhosa! Miguel ficou na frente, impedindo sua passagem. Fale daqui. Eu vim buscar o que é meu. Nada seu está aqui, respondi de trás. Ele inclinou a cabeça e quando os olhos dele finalmente me encontraram, eu vi algo perturbador. Ele estava satisfeito. Ah, a senhora resolveu aparecer. Está bonita, viu? A maquiagem da porrada combinou com você. Mauro deu um passo, Renato também. Mas Miguel ergueu a mão. Ele sabia que aquilo era provocação. O que você quer? Miguel perguntou. Eu? Ronaldo apontou para o peito. Só vim pegar minha esposa. Ela não vai com você. Ela vai, Ronaldo respondeu, como se fosse um fato. A arrogância dele era quase física. Foi então que Estela apareceu na porta, tremendo, mas de pé. Ronaldo abriu os braços como se fosse um marido exemplar esperando o abraço. Pronto, Estelinha, vamos para casa. Chega de drama. Ela não se moveu. Eu não vou, ela disse. A frase fez a noite parar. O sorriso dele morreu na hora. Ele respirou fundo. Os músculos da mandíbula se contraíram. A mão dele fechou, mas a voz veio baixa, controlada. Você está com eles contra mim? É isso? Não, Estela disse, a voz trêmula. Estou comigo pela primeira vez. A expressão dele se deformou. Você não existe sem mim, ele gritou, agora perdendo o controle. Você não tem nada. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem trabalho, não tem futuro. Ela tem a gente, respondi, firme. Ele riu. Você? Você não é ninguém, uma velha fracassada que vive da piedade dos irmãos. Eu dei um passo à frente. Sou alguém que você nunca mais vai encostar a mão. Quem disse? Você ou a lei? Ele zombou. Renato falou. A denúncia já foi registrada. Ah, eu sei, ele respondeu. Minha mãe me contou tudinho. Dália. Óbvio que ela contaria. Vocês acham mesmo que essa denúncia vai durar? Sim, Miguel respondeu. Pois eu tenho notícias. Ronaldo sorriu. Estou indo no juiz amanhã pedir guarda da minha filha. Que filha? Estela perguntou confusa. Você, ele gritou. Você sempre foi minha responsabilidade, minha posse. Miguel explodiu. Ela é uma mulher, desgraçado. Ronaldo deu um passo, tentando se aproximar de Estela, mas Miguel o empurrou de volta. E então, Ronaldo perdeu a cabeça. Ele gritou algo que fez meu sangue gelar. Eu vou destruir vocês, um por um. Isso é ameaça, Mauro disse. E você acabou de cometer outra infração. Eu não tenho medo de vocês. Mas vai ter, Miguel respondeu. Ronaldo tentou avançar de novo, mas desta vez eu mesma dei um passo à frente. Ronaldo. Ele parou. O choque nos olhos dele foi visível. Nunca, na vida inteira, eu tinha falado com ele assim. Você não tem mais poder sobre mim. Cale a boca, velha. E não tem mais poder sobre a minha filha. Cale a boca. E sabe por quê? Ele ficou imóvel, tenso, pronto para explodir. Eu respirei fundo e falei devagar. Porque agora você foi visto. E quando um covarde é visto, acaba. Miguel se aproximou, encarando-o a centímetros do rosto. Vá embora antes que eu te entregue algemado à polícia. Ronaldo segurou a mala com força. Olhou para Estela, depois para mim, e disse a frase mais cínica da noite. Isso não termina hoje. Termina sim, respondi. Para você, termina agora. Ele virou as costas e saiu, mas não como um homem derrotado, e sim como um homem perigoso, ferido, que ainda tentaria algo. O portão se fechou atrás dele com estrondo. Estela caiu de joelhos. Eu corri até ela. Miguel nos abraçou. Renato trancou tudo. Mauro fechou as janelas. Eu ouvi meu coração batendo como um martelo dentro do peito, mas pela primeira vez, desde o Natal. Não era medo, era coragem. Coragem crua, quente, viva. Eu sabia. Ronaldo ainda tentaria mais. Dália não desistiria fácil. Mas naquele instante, eu senti que, acontecesse o que acontecesse, eu não voltaria a ser a mulher que abaixava a cabeça. Nunca mais. A noite em que Ronaldo foi embora ficou grudada na minha pele como um cheiro difícil de tirar. Mesmo depois de trancarmos portas e janelas, de apagarmos as luzes,
De nos reunirmos na sala como um pequeno exército cansado, o ar continuava tenso. Era como se a casa inteira estivesse esperando o próximo movimento dele. Mas naquela madrugada, ninguém voltou, nem ele, nem Dália. O silêncio que ficou não era paz, mas trégua. Eu não dormi. Estela também não. Ficamos sentadas na sala, observando as sombras se moverem nas paredes, como se cada canto escondesse um fantasma daquilo que quase nos destruiu. Quando a manhã chegou, eu sabia. O dia seria decisivo. Rosa preparou café e pão quente. Miguel passou boa parte da manhã ao telefone com o delegado amigo dele. Mauro e Renato organizaram tudo o que seria necessário para o processo. Fotos das marcas, prints das mensagens, gravações das ligações, o boletim da delegacia. Estela se vestiu devagar, como quem tenta se recompor depois de um furacão. Ela parecia outra mulher, ainda assustada, mas mais inteira. Eu a observei enquanto ela prendia o cabelo. Era como ver minha filha aos 20 anos outra vez, só que agora com cicatrizes que eu nunca quis que ela carregasse. Mãe, ela chamou com a voz frágil. E se eu não estiver pronta para tudo isso? Ninguém está pronta para enfrentar o que você viveu, respondi segurando suas mãos. Mas você está viva, e isso já te coloca à frente. Ela respirou fundo e assentiu. Vamos. Voltamos à delegacia para finalizar o pedido da medida protetiva. A policial que nos atendeu no dia anterior nos recebeu com um sorriso leve, mas um olhar sério. A senhora veio na hora certa, ela disse, olhando para mim. O juiz já liberou a análise emergencial dos casos de violência registrados no feriado. Meu coração pulou no peito. Isso significa que hoje mesmo pode sair uma decisão. E pelas evidências, é provável que seja favorável. Estela apertou minha mão com força. Entregamos tudo. As fotos, os áudios, as mensagens, as testemunhas, nós 4. A policial analisava cada detalhe como se estivesse montando um quebra-cabeça complexo. Quando terminou, ela suspirou. O caso de vocês é consistente e grave. Sabemos, Miguel respondeu. Mas agora está nas mãos da justiça, ela continuou. E, sinceramente, acho que vocês fizeram tudo certo. Ela olhou para mim e para Estela. Vocês foram muito corajosas. Saímos da sala com um peso um pouco menor. Mas foi no corredor que algo inesperado aconteceu. Dália estava lá, de pé, com uma pasta na mão. Olhos vermelhos de raiva e um advogado ao lado. Um homem alto, magro, vestido como quem nunca perdeu um caso na vida. Ela sorriu, um sorriso venenoso. Então é verdade, ela disse, olhando para o envelope nas mãos de Estela. Vocês vieram brincar de justiça. O advogado deu um passo à frente. Sou o Dr. Nogueira, representante de Ronaldo Nogueira. De quem? Miguel zombou. De um homem que bate em mulheres? O advogado nem piscou. Estou aqui para informar que Ronaldo vai entrar com processo contra vocês. Renato deu uma risada curta. Por quê? Por ele ter apanhado do próprio ego? O advogado abriu a pasta e mostrou alguns papéis, sem deixar que tocássemos. Por difamação. Eu senti o ar sumir por um instante. Estela ficou pálida. Dália sorriu satisfeita. E também por alienação, acrescentou o advogado. Já que vocês estão separando ele da esposa. Ele se separou quando bateu nela, respondi firme. A versão dele é outra. A versão dele é mentira, Miguel rebateu. O advogado deu um passo atrás e fechou a pasta. A justiça vai decidir. Ele virou e saiu. Dália permaneceu parada, olhando para nós com olhos estreitos, cheios de ódio. Vocês acham que venceram? Ela sibilou. Mas a batalha só começou. Eu me aproximei dela. Então que comece. Você é ridícula, Mercedes. Uma velha, querendo enfrentar uma família inteira. Não estou enfrentando sozinha. Olhei para meus irmãos e para Estela. E você sabe. Dália respirou fundo, como se estivesse prestes a cuspir algo ainda mais venenoso. Mas não disse nada. Ela virou as costas, e eu percebi. A postura dela não era de vitória. Era de medo. Medo porque, pela primeira vez, ela não tinha controle. Voltamos para a casa de Miguel. As horas passaram lentas. Cada minuto parecia um teste. Cada toque de celular nos fazia prender a respiração. Até que meu telefone vibrou. O número da delegacia. Atendi. Senhora Mercedes. A voz da policial era firme.
O juiz analisou o pedido. Meu coração parou. E a medida protetiva foi concedida. Estela levou as 2 mãos à boca. Miguel cerrou os punhos. Renato e Mauro se entreolharam com um alívio profundo. Eu fechei os olhos. Obrigada, murmurei, sentindo algo dentro de mim desabar. A policial continuou. A partir de agora, Ronaldo está proibido de se aproximar da senhora e de sua filha. Proibido de entrar em contato. Proibido de circular nas proximidades desta residência. E se ele descumprir? Vai preso na hora. Quando desliguei, todos ficaram esperando a minha reação. Eu senti uma lágrima cair. Só uma. Uma lágrima quente que carregava tudo. Dor, vergonha, coragem, alívio. Acabou, mãe? Estela perguntou. Eu respirei fundo. Olhei para ela e disse: Não. Como assim? Não acabou, mas hoje vencemos a primeira batalha. E naquele momento, pela primeira vez desde o Natal, eu senti que isso era verdade. A guerra ainda estava longe do fim. Mas naquele dia, uma mãe e uma filha finalmente haviam recuperado a voz. E isso já era metade da vitória. Depois da notícia da medida protetiva, a casa de Miguel respirou mais fundo. Rosa abriu as janelas. O vento entrou. O cheiro de café voltou a fazer sentido. Mas dentro de mim, algo ainda tremia. A lei estava do nosso lado, sim. Mas Ronaldo não era homem de aceitar derrota. E Dália, Dália jamais engoliria aquilo sem tentar nos destruir de volta. Eu sabia, o que vinha agora não era paz, era o acerto final. No dia seguinte, a campainha tocou. Não era Ronaldo, não era Dália, era a polícia. 2 oficiais uniformizados, postura firme, seriedade no rosto. Senhora Mercedes da Silva? Sou eu. Temos um comunicado. O senhor Ronaldo Nogueira compareceu à delegacia tentando registrar queixa contra a senhora e sua filha. Estela arregalou os olhos. Ele conseguiu? Ela perguntou. O policial balançou a cabeça. Não, porque, ao comparecer, foi informado da medida protetiva e descumpriu. Como assim descumpriu? Miguel perguntou. O policial abriu a prancheta. Ele veio até aqui ontem à noite. Eu senti o corpo gelar. Veio como? Chegou de carro, estacionou a poucos metros do portão, tocou buzina por quase 3 minutos. E isso configura violação da ordem judicial. Estela levou a mão à boca. O policial continuou. Ele foi detido por desacato, desobediência e perturbação. Está na delegacia. Eu fiquei parada. O mundo sumiu por alguns segundos. Ronaldo, detido? E agora? Perguntei com um fio de voz. Agora ele aguarda a audiência. O juiz pode convertê-la em prisão preventiva caso ele volte a descumprir a medida. Estela começou a chorar, mas não era choro de medo, era alívio. Renato se aproximou do policial. E quanto à mãe dele? Perguntou. Ela também tem feito ameaças. Se vocês quiserem registrar boletim separado, podem. Eu respondi antes de qualquer um. Quero. O policial assentiu. A justiça funciona, senhora. Demora, mas funciona. E foi embora. Horas depois, o telefone tocou de novo. Era o delegado amigo de Miguel. Mercedes, preciso informar. O caso ganhou a atenção do Ministério Público. Atenção? Sim, sua história, as provas, as declarações, tudo impressionou e fez uma pausa. A mãe dele tentou interferir. Miguel se aproximou, ansioso. Interferir como? Perguntei. Tentou acusar vocês de armação, tentou pagar testemunhas, tentou subornar funcionário da delegacia. Eu fechei os olhos. Claro que tentaria. Era o jeito dela. E funcionou? Perguntei. A risada do delegado respondeu antes das palavras. Não, temos gravações, e isso provavelmente vai custar a dona Dália um processo por fraude processual. Estela se sentou no sofá como se as pernas tivessem sumido. Meu Deus, mãe, o que está acontecendo? Eu toquei seu rosto. A verdade, filha. E a verdade sempre encontra saída. 2 dias depois veio a audiência. Fomos todos. Miguel, Renato, Mauro, Estela e eu. Ronaldo entrou escoltado. Não estava algemado, mas estava abatido. O cabelo desgrenhado, a barba por fazer. Os olhos vermelhos de quem passou a noite tentando justificar o injustificável. Quando me viu, desviou o rosto. Quando viu Estela, abaixou a cabeça.
Dália estava atrás dele, vestida impecavelmente, mas o olhar dela estava destruído. Ela não conseguia fingir controle, não naquele dia. O juiz leu o processo com calma, virou páginas, analisou fotos, reproduziu áudios. E a sala inteira ouviu a voz de Ronaldo gritando: "Você não existe sem mim! Aquela velha maldita! Eu vou destruir todos vocês!" O rosto dele derreteu. Naquele instante, não existia versão alternativa. Não existia manipulação possível. Não existia argumento. Existiam provas. E provas falam por si. Dália tentou interromper. "Meritíssimo, isso é uma armação. Meu filho sofreu muito. Ele é um homem bom." O juiz ergueu a mão. "Senhora, não a autorizei a falar." Ela estalou os lábios, indignada, mas calou. O juiz continuou. "As evidências são claras. Há registro de agressão física, psicológica e descumprimento da medida protetiva em menos de 24 horas de sua emissão." Ronaldo abaixou a cabeça. "Portando-se dessa forma diante da lei, o senhor representa risco real à integridade das vítimas." A sala ficou gelada, até o ar parou. Então veio a frase que mudou tudo. "A medida protetiva será mantida e ampliada e, devido ao descumprimento, o senhor ficará sob custódia preventiva até nova avaliação." O mundo caiu. Ronaldo tentou falar, mas o advogado o segurou. Ele olhou para Estela como se a vida estivesse indo embora de dentro dele. Mas Estela não olhou de volta. Ela estava inteira, firme, livre. Dália desabou, literalmente. "Vocês arruinaram meu filho, seus monstros!" Ela gritou. "Ele não é isso! Ele não é isso!" Miguel virou-se para ela. "Ele é exatamente isso. Você só nunca quis enxergar." Ela saiu arrastada pelo advogado, gritando, chorando, cuspindo palavras cuspidas de dor e orgulho ferido. E foi assim que terminou. Sem glamour, sem vitimismo, sem controle. Apenas a verdade exposta. Voltamos para casa em silêncio, mas pela primeira vez em meses, um silêncio leve, um silêncio de fim. Estela se sentou ao meu lado no sofá, encostou a cabeça no meu ombro e disse: "Mãe, eu achei que nunca ia sair disso." Eu passei os dedos nos cabelos dela. "A gente só sai quando escolhe sair. E agora, o que a gente faz?" Eu sorri com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "A gente vive, filha. Sem medo? Com medo mesmo, mas andando." Ela sorriu também, e naquele instante percebi algo profundo. Eu não era mais a mulher que iniciou essa história com o rosto marcado. Não era a mulher que levantou em silêncio. Não era a mulher que ligou tremendo para os irmãos. Eu era outra. Eu tinha sobrevivido. E mais do que isso, tinha renascido. Numa tarde calma, semanas depois, sentei na varanda da casa de Miguel com uma xícara de chá entre as mãos. Olhei para o céu. Senti o vento tocar o rosto onde antes havia marca. E pensei: amar não é se anular. E quem a gente salva, às vezes, é a nós mesmas. Respirei fundo. "Você teria feito o mesmo?" Sussurrei para o vento. A resposta não veio do vento. Veio de dentro. "Sim, eu teria. E faria tudo outra vez." Fim.